Aqui é interessante também, por quê? Porque o arrependimento posterior é uma circunstância de natureza objetiva, relacionada ao fato criminoso. E a circunstância objetiva comunica-se no caso de concurso de agentes. Então, se o autor do fato criminoso repara o dano ou restitui a coisa dentro do marco temporal previsto no artigo 16 do Código Penal, essa diminuição da pena prevista no artigo 16 se aplica também ao partícipe do crime. Por quê? Porque tratando-se de uma circunstância objetiva, segundo o artigo 30 do Código Penal, vai se comunicar no caso de concurso de agentes. Ok? Nós temos aqui algumas situações especiais que eu queria tratar com você, porque são casos realmente especiais e que a gente precisa entender que esses casos, eles muitas vezes trazem um privilégio maior do que o arrependimento posterior. Vejam aqui o caso do peculato. Vamos ver lá o 312, parágrafo 3º do Código Penal. Olha o que diz o 312, parágrafo 3º do Código Penal. Está tratando do crime de peculato, né? E aí o parágrafo 3º diz assim, ó, no caso do parágrafo anterior, o parágrafo anterior, o segundo, está falando de peculato culposo. E aí diz assim, ó, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então vejam, permite a reparação do dano até a sentença irrecorrível. E se a reparação do dano, no caso peculato culposo, é feito até a sentença irrecorrível, vai haver a extinção da punibilidade do agente criminoso. E se é depois da sentença irrecorrível, vai permitir uma diminuição da pena pela metade. Então vejam que o 312, parágrafo 3º, é um arrependimento posterior específico para o peculato culposo e é um arrependimento posterior muito melhor para o agente criminoso do que o arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal. Então, havendo peculato culposo, atenção para essa figura do 312, parágrafo 3º. Vou ler novamente o 312, parágrafo 3º, porque é muito importante, olha. No caso do parágrafo anterior, peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Então, o sujeito cometeu um crime de peculato culposo. Recebimento da denúncia ocorreu, o processo foi instruído, até o momento da sentença ele vai lá e repara o dano. Reparou o dano ou restituiu a coisa, o que acontece? Extingue-se a punibilidade. Agora, se ele repara o dano ou restitui a coisa após a sentença irrecorrível, ou seja, após a sentença penal condenatória transitada em julgado, ele não vai se beneficiar com a extinção da pena, ele vai se beneficiar sim com a redução da metade da pena imposta. Então vejam que esse arrependimento posterior previsto no 312, parágrafo 3º do Código Penal, é muito mais benéfico ao agente do que o artigo 16 do Código Penal. Então atenção, havendo peculato culposo, atenção para o que estabelece o artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal, ok? Artigo 65, 3b. O nosso artigo 65 do Código Penal fala das atenuantes genéricas, né? E o que diz o artigo 65, 3b? Olha lá o artigo 65, 3b. São circunstâncias que sempre atenuam ou diminuem a pena. 3. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após a prática do crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter-lhe, antes do julgamento, reparado o dano. Então vejam que aqui o momento temporal é diferente. Se o sujeito repara o dano até o recebimento da denúncia ou da queixa, aplica-se o artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior. Entretanto, se ele repara o dano até antes do julgamento, ou seja, antes da sentença,
aplica-se o artigo 65, 3b do Código Penal. Ou seja, antes da sentença. Então já acabou o marco temporal do arrependimento posterior, porque já recebeu a denúncia. Mas se ele repara o dano até antes da sentença, ele vai se beneficiar da atenuante genérica do artigo 65, 3b. E observem, nós vamos estudar isso muito a fundo quando estudarmos dosimetria da pena, que diante de uma atenuante genérica, o juiz diminui 1/6 da pena. Tá? Então vejam que a diminuição na atenuante genérica é menor do que a diminuição se ocorresse no caso de arrependimento posterior. Tá? Mas essa diminuição a menor, ela se justifica porque o marco temporal é até a sentença e não apenas até o recebimento da denúncia ou da queixa. Ok? Então nós temos essa situação, ó. Recebimento da denúncia, sentença. Se o dano for reparado até antes do recebimento da denúncia ou da queixa, arrependimento posterior. Se não for observado esse marco temporal aqui, mas o dano for reparado até a sentença penal condenatória, vai haver a atenuante genérica do artigo 65, 3b. Diante de uma atenuante genérica, o juiz vai diminuir 1/6 da pena. E no arrependimento posterior, do artigo 16 do Código Penal, nós vimos que a diminuição será reduzida de 1 a 2/3. De 1 a 2/3. Então a diminuição é muito maior, cerca de 33 a 66% da pena vai ser diminuída no caso de arrependimento posterior. E no caso da atenuante genérica, apenas 1/6 da pena. Mas vejam que o marco temporal é diferente, ok? Então cuidado, não dando para aplicar o arrependimento posterior, muitas vezes será possível a aplicação da atenuante genérica do artigo 65, 3b do Código Penal. Qual é a diferença em aplicar o arrependimento posterior ou aplicar a atenuante genérica? Os marcos temporais são diversos, Os marcos temporais. O marco temporal do arrependimento posterior é que o dano tem que ser reparado até o recebimento da denúncia ou da queixa. Passou esse momento, se o dano for reparado até a sentença, aplica-se a atenuante genérica do artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Ok? E aqui nós temos uma situação muito especial que está relacionada ao crime de estelionato em razão da emissão de cheque sem provisão de fundos, que é a súmula 554 do STF. Vamos ver essa súmula? Olha o que diz essa súmula, súmula 554 do STF. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. O que a doutrina tem feito? A doutrina tem feito uma leitura em sentido contrário dessa súmula, colocando uma leitura em sentido contrário, dizendo o seguinte, olha, se a súmula diz que o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos está relacionado ao crime de estelionato, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal, a súmula também está dizendo que se o pagamento do cheque sem provisão de fundos for feito até o recebimento da denúncia, há uma extinção da punibilidade. Então, o que a doutrina faz aqui é fazer duas previsões. Olha só o que a doutrina faz. A súmula diz: se você pagar o cheque após o recebimento da denúncia, imaginamos aqui, o pagamento do cheque não obsta a ação penal, ou seja, a ação penal continuará. Agora, se o pagamento do cheque for feito antes do recebimento da denúncia ou da queixa, ou até o recebimento da denúncia ou da queixa, o pagamento obsta, impede a ação penal. Então, o pagamento
do cheque dado sem provisão de fundos, o que configura estelionato, até o recebimento da denúncia, extingue a punibilidade. É muito mais benéfico do que o arrependimento posterior, porque o arrependimento posterior diz o quê? Se você reparar o dano até a restituição da coisa, a pena será diminuída de 1/3 a 2/3, não é isso? E aqui a súmula interpretada em sentido contrário diz que se você pagar o cheque emitido sem provisão de fundos até o recebimento da denúncia, vai haver a extinção da punibilidade. Ou seja, a súmula 554 do Supremo Tribunal Federal é muito mais benéfica do que o instituto do arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal. Geralmente, em regra, se reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, aplica o artigo 16, a pena é diminuída de 1/3 a 2/3, arrependimento posterior. Para o cheque emitido sem provisão de fundos, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade. Ou seja, a súmula é muito mais benéfica do que o artigo 16 do Código Penal. Ok?